nosso curso de especialização na Carta aos Romanos. Então nós vamos agora para a terceira aula. Esta é a segunda lição. A primeira lição que nós vimos aí é a chamada do apóstolo Paulo. Nós tivemos 8 pontos nessa chamada do apóstolo Paulo. E agora nós vamos para a segunda lição, mas esta é a terceira aula, tá bem? E hoje nós vamos trabalhar Romanos, capítulo de número 1, versículo 2. Lembrando aos irmãos que nós estamos aqui com o projeto Conhecimento de Fronteira. E o projeto Conhecimento de Fronteira, ele faz parte do Instituto CERD de Educação Formal. Quer dizer, o Instituto CERD ele oferece os cursos aí na área de pedagogia cristã, música cristã, teologia cristã, filosofia cristã e ciências bíblicas. Este projeto faz parte da formação de teologia cristã, tá bem? Quaisquer dúvidas os irmãos podem estar tirando aí conosco, as dúvidas que vocês tiverem. Se vocês acessarem o PDF que tiver na mão de vocês, o que é que nós vamos trabalhar hoje? É esse daí que eu estou passando para vocês. As Santas Escrituras, que é Romanos capítulo 1, versículo 2. A prenunciação, aí nós vamos estudar esse termo grego, lembrando que o Novo Testamento foi escrito em grego e a carta aos Romanos não é diferente, também foi escrito em grego, chamado grego koiné. O que é um grego koiné, meus irmãos? É o grego que é falado no mercado, é o grego popular. Existe um grego que é um grego clássico dos filósofos e o grego koiné, que é o grego que é falado no mercado, que é falado no navio, que é falado nas ruas. É o grego popular ou chamado de grego vulgar. Bem, esse é o grego do Novo Testamento. E nós vamos trabalhar aí as três palavras, os três termos gregos que aparecem na carta aos Romanos. Nós vamos trabalhar aí a prenunciação, os profetas e as escrituras, tá bem? Na mesma metodologia, eu faço uma explicação e depois eu abro para os irmãos e para as irmãs fazerem as suas perguntas. Como vocês veem, o texto está aberto e também eu tenho aí a minha imagem que está sendo projetada numa outra janela, tá bem? Então eu estou trabalhando aqui com 2 celulares para auxiliar os irmãos e as irmãs aí. Se em algum momento tiver falha na transmissão, vocês me dão um toque. Então o que nós temos? Nós vamos continuar utilizando aqui o texto da Igreja Ortodoxa Grega de 1904. E a tradução já está aqui ao lado. Romanos capítulo 1, versículo 2. O qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. E para não ficar fora de contexto, algum irmão ou irmã que não tiver participado bem da primeira parte, o texto é o versículo 2 de Romanos 1, a gente lê: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. O texto português que vocês veem aí ao lado é o texto da Almeida Corrigida e Fiel. O que nós lemos? A carta aos Romanos é uma explanação que Paulo faz das profecias do Antigo Testamento. Encontraremos inúmeras citações da lei, dos salmos e dos profetas nessa carta, demonstrando que o Evangelho é o cumprimento das promessas de Deus por meio de Cristo. A palavra de Deus foi escrita em língua humana pela instrumentalidade de homens comuns, os quais em determinadas situações foram inspirados diretamente pelo Espírito Santo a documentar as suas profecias em tinta no papel. Então o que acontece? O apóstolo Paulo, ele é doutor em Antigo Testamento. E ele é um doutor muito bem gabaritado, meus irmãos e irmãs. E por que ele é bem gabaritado? Porque ele tem uma formação dentro do judaísmo, e esse judaísmo é um judaísmo helênico. Haviam pelo menos dois, tá bem? Não é que só dois, mas 2 tipos de judaísmos no tempo do apóstolo Paulo. Um judaísmo que ele é palestinense. Esse judaísmo palestinense, ele tem sede em Jerusalém. E existe um judaísmo que é um judaísmo helênico.
que está sediado no mundo inteiro. São duas escolas de judaísmo no tempo do apóstolo Paulo. Então, a primeira escola de judaísmo é chamada de judaísmo de Shammai, um mestre do judaísmo chamado Shammai. É um judaísmo mais fundamentalista, é um judaísmo mais fechado para os judeus. A base do judaísmo de Shammai é muito mais a lei de Moisés do que os outros escritos. Ele também considera os outros escritos dos profetas e dos salmos, mas ele considera muito mais a lei, a Torá. Esse judaísmo de Shammai, ele é voltado para os judeus, por isso que é fundamentalista. Não é o judaísmo de Paulo, porque Paulo ele foi instruído aos pés de Gamaliel, e Gamaliel é da escola de Hilel, a segunda escola de judaísmo do tempo do apóstolo Paulo. O que é este Hilel? Hilel ele era mais universalista, o judaísmo dele era mais aberto para o mundo grego também, fala grega, que além de aceitar a lei de Moisés, os 5 livros da lei de Moisés, aceitava todos os escritos dos profetas, todos os salmos e inclusive os livros que hoje não estão na nossa Bíblia, porque a nossa Bíblia é de tradição protestante, a nossa Bíblia não é de tradição católica, mas os judeus do tempo do apóstolo Paulo tinham também os livros da Septuaginta, e a Septuaginta é uma tradução do hebraico para o grego. E na Septuaginta você tem os livros que está na Bíblia católica, tá bem? Então a Bíblia católica ela mantém o texto da Septuaginta, que é o texto que o Senhor Jesus lia, que os apóstolos liam, que os judeus liam no primeiro século. Por que que os nossos protestantes, como Martinho Lutero e os demais reformadores, retiraram os livros chamados deuterocanônicos da Septuaginta? Eles retiraram porque na hora de seguir a tradução da Bíblia para a língua, eles seguiram o texto chamado texto massorético. Esse texto massorético, ele é uma tradução dos textos hebraicos, tá bem? Dos textos hebraicos para dos textos em aramaico e em hebraico para as línguas deles. Então o que os judeus fizeram? Na hora de eles dizerem qual que é a Bíblia verdadeira, os judeus falaram, a Bíblia verdadeira é somente aquela que é escrita em hebraico. Mas e o texto que foi traduzido do hebraico para o grego? Aí os judeus rejeitaram. A Septuaginta eles rejeitaram. Por que que os judeus rejeitaram a Septuaginta? Rejeitaram a Septuaginta porque ela estava escrita em grego. E dentro desse texto grego da Septuaginta, haviam passagens que favoreciam a evangelização. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam que o texto da Septuaginta, que era utilizado pelo Senhor Jesus e que foi utilizado pelos apóstolos, inclusive, irmãos e irmãs, as citações que vocês têm de Antigo Testamento, elas são citações retiradas do grego, da Septuaginta, e não do hebraico. Esse texto hebraico que nós temos, ele vem da tradição massorética. Por que é chamado de tradição massorética? Porque os massoretas, eles fizeram uma tradução da Bíblia hebraica. No texto massorético, você vai ter os sinais, não são vogais, porque o texto hebraico não tem vogais. O hebraico não tem A, E, I, O, U. No texto hebraico só tem as consoantes. Como ficava difícil ler o texto hebraico sem as vogais, aí surgiram os massoréticos. Os massoretas, eles criaram sinais, e esses sinais eles colocam ou em cima ou embaixo da letra, para representar A, E, I, O, U e outros sinais gráficos também. Então o que nós temos na mão hoje? Nós temos uma tradução do Antigo Testamento que vem pelo texto massorético, dos massoretas. Esta é a Bíblia hebraica que nós temos nas mãos. Esta Bíblia hebraica veio para a nossa tradução, como a João Ferreira de Almeida, que são as traduções protestantes. E os católicos? Os católicos eles mantiveram os livros da Septuaginta, tá bem? Eles mantiveram. E é por isso que a Bíblia católica ela conta com 7 livros a mais do que a nossa, tá bem? São os chamados de livros deuterocanônicos. Alguém vai me perguntar, qual que é a melhor Bíblia para que nós temos para estudar, amados irmãos e irmãs? Qual que é a melhor Bíblia?
Não existe a melhor Bíblia, tá bem? O que nós temos são boas traduções e nós temos paráfrases. Tradução é uma interpretação gramatical dos textos originais. Isso é uma tradução. Só que a tradução ela não pode ser literal, palavra por palavra, termo por termo, expressão por expressão. Não dá, tá? Não dá para fazer uma tradução palavra por palavra porque fica sem sentido. Por isso, na hora de traduzir, o tradutor tem que procurar as palavras que mais se encaixam dentro do contexto da língua para onde ele está traduzindo. E é por isso que os irmãos e as irmãs que estão nesse curso de especialização devem possuir diversas Bíblias, diversas traduções, tanto as católicas quanto as protestantes. Você tem que ter o maior número possível de Bíblias. Em outras línguas, fala castelhana, fala em inglês, o alemão, o que você puder. Inclusive, existem aplicativos aí que ajudam muito a gente a fazer uma comparação das traduções na hora que a gente vai fazer a leitura e a interpretação da palavra de Deus, tá bem? Então, o que acontece aqui? Paulo, ele é doutor em Antigo Testamento. Qual o Antigo Testamento que está na mão do apóstolo Paulo? Está a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego, e ele tem os textos mais próximos lá do segundo século que nós não temos mais. Os textos que nós temos em hebraico vêm do 8º século. São os textos mais antigos, vêm do 8º século, a partir do ano 800 e 800 e alguma coisa. Anterior ao ano 800, nós só temos a Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego. Então eu espero que os irmãos e as irmãs tenham anotado aí. Se não anotaram, vocês depois vão lá no vídeo que vai ser postado no YouTube, aí os irmãos anotem, porque isso é importante. Para que não aconteça que depois os irmãos digam, eu fiz um curso de especialização na Carta aos Romanos. Aí alguém pode perguntar, e como que era esse curso? Usava o grego, usava o hebraico, era em português? O que o professor ensinou para vocês? Você sabe a diferença entre o texto hebraico e o texto grego? Você sabe o que é a Septuaginta? Você sabe o que é o texto maçorético? Eles vão perguntar, alguém vai perguntar. E se não perguntar, pelo menos você já sabe alguma coisa sobre isso. Também eu recomendo os irmãos aí acessarem algumas das nossas playlists lá no canal Conhecimento de Fronteira, que fala sobre hermenêutica. Eu falo bastante sobre isso aí. Antigo Testamento eu falo bastante, Novo Testamento eu falo bastante, homilética eu falo bastante e também hermenêutica, tá bem? Então acessem essas playlists do canal Conhecimento de Fronteira, onde vai ter lá hermenêutica, homilética, Antigo Testamento, Novo Testamento e também vocês podem acessar aí esse vasto material na própria internet. Coloquem lá a expressão Septuaginta ou traduções da Bíblia. É muito importante isso aí para vocês. Retomando aqui, o apóstolo Paulo, ele é doutor em Antigo Testamento, mas ele é doutor. Existem duas escolas, uma que é de Shammai, mais fundamentalista, e a outra que é de Hillel, que é um pouco mais universalista. O apóstolo Paulo, ele é universalista, por isso ele lê a Bíblia dele no grego. Ele lê a Septuaginta e faz citações da Septuaginta. Agora é importante vocês gravarem o seguinte: os judeus, os homens judeus, eles eram adestrados em memorizar as passagens das Escrituras, desde os 5 anos de idade. Quando tinha 5 anos de idade, o menino ele podia recitar os mandamentos de Moisés, com 5 anos de idade. Isso aí era a função dos pais. Moisés tinha dito: este mandamento você inculcarás na cabeça dos seus filhos. Andando pelo caminho, sentado na sua tenda, debaixo de uma árvore, você vai inculcar esses mandamentos na cabeça dos seus filhos. Por isso, quando tinha 5 anos, eles passavam lá por uma sabatina. E nessa sabatina eles tinham que recitar quais que eram os 10 mandamentos, o decálogo de Moisés. A partir dos 5 anos até os 13 anos, esses meninos eles eram encaminhados para as pequenas escolas, onde eles aprenderiam a lei de Moisés, a primeira parte da vida para aprender a lei de Moisés, porque com 13 anos de idade ele se tornaria um filho da lei. Ele seria levado diante dos mestres, dos doutores, e lá ele daria a sua primeira homilha, que não é bem uma homilha, uma explanação, mas ele demonstraria que ele entende muito bem as perguntas. Os mestres fariam perguntas para esse menino, com 13 anos de idade, dos 12 para os 13 anos, e o menino tinha que responder corretamente.
Aí ele era considerado um filho da lei. Com o Senhor Jesus aconteceu o inverso, porque quando o Senhor Jesus tinha 12 anos de idade, foi até o templo, ele mesmo foi até o templo, parece que os pais dele não se importaram com isso, o próprio Senhor Jesus foi até o templo e ao invés dos doutores interrogarem Jesus, é Jesus que interrogava os doutores, surpreendendo a todos, sabendo de coisa que nem os doutores sabiam direito. Aí procuraram saber de onde que Jesus sabia de tanta coisa assim e descobriram que ele era filho de um carpinteiro. Então você está dentro da tradição que vai ensinar o menino o caminho em que ele deve andar. O caminho que ele deve andar é aprendendo as Sagradas Letras, como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, desde a sua meninice. Então, aos 5 anos, recita os mandamentos, aos 13 anos se torna filho da lei e depois ele pode ser encaminhado para se tornar um rabino. Se ele vai se tornar um rabino, ele vai ter dos 13 até os 30 anos de idade para estudar todo o Antigo Testamento. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo foi encaminhado para a escola de Hilel, aos pés de Gamaliel, e ele ficou dos 13 até os 30 anos de idade se formando. Tornou-se doutor em Antigo Testamento, ou doutor nas letras sagradas. Ele era um rabino, tá bem? Ele mesmo diz que ele excedia em judaísmo a todos quanto eram antes dele, ou da idade dele. Ele excedia essa turma toda em judaísmo. Teve um encontro com o Senhor Jesus, se converteu. Nós vimos que ele esteve 3 anos recluso na Arábia. Lá ele teve que passar em revista tudo aquilo que ele havia aprendido aos pés de Gamaliel. Todo o judaísmo que veio da escola de Hilel. Teve que passar tudo a limpo, meus irmãos. Teve que passar tudo a limpo. Foi assim, difícil. Provavelmente, muito difícil para ele. E vocês estão ouvindo bem o som, irmãos? Ou está com eco? Eu preciso aí desse retorno. Tá bom? Estão ouvindo bem? Está enchiado? Eu estou com 2 microfones ligados aqui. Pode ser que vocês não tenham ouvido muito bem. Está falhando, mais ou menos. Deixa eu ver aqui se eu acho um fone de ouvido. Deixa eu ver aqui. Vou colocar um fone de ouvido. Talvez fique melhor para vocês entenderem. Vamos lá. Agora vocês me dizem se tá ruim, tá bom, melhorou, tá difícil. Dizem pra mim aí. Preciso desse retorno de vocês. Como ficou agora? A minha internet tá boa. Melhorou muito. Ah, então tá bem, graças a Deus. Muito melhor. Então tá ótimo. Os irmãos desculpem a falha aí, então vamos manter. E aí depois, quando a gente for falar, a gente vai se falando por aí. Bom, então já deu para a gente entender, tá bom? Nessa primeira parte já deu para a gente entender que o apóstolo Paulo ele vai usar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento do apóstolo Paulo vem da Septuaginta, que é uma tradução do hebraico para o grego. E tá tudo na cabeça dele, tá bem? Tudo na cabeça dele. Por quê? Como é que é dividida a Bíblia hebraica? Ela é dividida em lei, salmos e profetas. É assim que é dividido. A lei de Moisés, os salmos que são os cânticos e também os profetas. Os profetas incluem os profetas maiores e os profetas menores, tá bem? E também inclui os livros históricos. Os livros históricos também são chamados de profetas. Quem é que faz a divisão de lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores? Essa divisão é feita pela nossa teologia cristã. Somos nós que temos lá a lei, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os menores. Qual é a divisão que os judeus tinham? Eles tinham a lei de Moisés, os profetas e os salmos. Os profetas incluem os livros históricos, tá bem? Os profetas maiores e menores. E nos salmos você vai ter ali a himnologia dos judeus. Toda a Bíblia está dentro da cabeça do apóstolo Paulo. Então você tem segurança quando você está lendo a carta aos Romanos. Qualquer carta do apóstolo Paulo, você tem segurança, meus irmãos, porque é um rabino judaico que está escrevendo sobre o Messias. Jesus foi lá na fileira do judaísmo pegar uma pessoa que era experimentada nas letras.
que conhecia o latim, conhecia o grego, conhecia o hebraico arcaico, antigo, conhecia a gramática hebraica, conhecia a gramática grega, falava fluentemente esses três idiomas. Quer dizer, Jesus ele foi lá nas fileiras do judaísmo e do farisaísmo e pegou o camarada que era altamente radical, muito preparado para que ele viesse para o cristianismo, para o evangelho. Quando ele chegou do evangelho, ele disse: tudo aquilo que eu tinha aprendido no judaísmo, eu trouxe todo o conhecimento cativo a Cristo. Todo o conhecimento dele ele trouxe para Jesus. O que ele sabia de judaísmo ele trouxe. O que ele sabia de farisaísmo ele trouxe. O que ele sabia de latim, de cultura dos romanos, ele trouxe. O que ele sabia de grego ele trouxe. O que ele sabia de hebraico ele trouxe. Colocou aos pés de Jesus e serviu ao evangelho assim. E é por isso que a gente aprende com o apóstolo Paulo que nós devemos converter a pessoa que nós somos, os bens que nós temos, a cultura que nós possuímos, converter ao Senhor Jesus, colocar a dispensação do Evangelho e que o Senhor Deus seja louvado. Amém? Então nós lemos aqui essa primeira parte. Agora eu vou comentar com vocês. A palavra de Deus foi escrita em língua humana, pela instrumentalidade de homens comuns. Essa aqui é a parte que eu vou explicar para vocês. Eu vou abrir aqui o microfone para vocês falarem, tá bem? E depois a gente dá continuidade.